Por isso Deus o exaltou acima de tudo, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Momento da Palavra. Abra o seu coração para a Palavra de Deus. Saúdo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. É uma alegria estarmos aqui para refletir com vocês a palavra de Deus. E hoje estaremos refletindo a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27, até o versículo 11 do capítulo 2. Então convido você aí na sua casa, onde você estiver, se tiver acesso à palavra de Deus, à Bíblia, que pegue a sua palavra e procure a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 27. Inicia com o título Viver segundo o Evangelho. E nós vamos fazer a leitura desta carta, passando pelo capítulo 2 até o final do versículo 11. Viver segundo o Evangelho. Em suma, vivei vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Assim, quando eu for visitar-vos, ou ausente ouvir falar de vós, podereis certificar-me de que estáis firmes, um só Espírito, lutando juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho, sem nenhum medo diante dos adversários. Para eles, isto é indício claro de condenação, para vós, porém, de salvação, e isto vem de Deus. A vós foi concedida a graça, não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, engajados na mesma luta em que me viste empenhado e na qual ainda continuo, conforme estáis informado. Comunhão em Cristo, o hino, capítulo 2. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelo mesmo propósito e pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós o mesmo sentir, pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, em nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido você nesse momento a orar comigo para que possamos bem refletir a palavra que foi proclamada. Roguemos a Deus que nos cubra com o Espírito Santo, concedendo o dom do discernimento, para bem aplicarmos a mensagem divina que brota do texto proclamado, que verdadeiramente nos ajude a aprimorar nossa intimidade com Jesus Palavra, através da qual podemos nos alimentar do pão vivo descido de Deus. Que a palavra também nos fortaleça neste momento de angústia e aflição. Abençoa-nos e livre-nos de todo o mal. Aqueles que vivem o desespero e aflição pela perda de algum familiar, por alguma doença, roguemos que nosso Pai querido console e acalme nossos corações. Dá-nos a capacidade de compreender, assim como Paulo, os propósitos divinos e que, como ele, possamos proclamar: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho.
É interessante nós verificarmos que esta carta que foi dirigida à comunidade de Filipos, ela foi escrita por Paulo quando ele ainda encontrava-se no cárcere. A comunidade de Filipos foi a primeira comunidade criada por Paulo. Portanto, nós podemos considerar que era a menina dos olhos de Paulo. Seus membros eram considerados como que filhos e irmãos de Paulo. E fica muito claro que a finalidade de Paulo escrever essa carta para a comunidade de Filipos tinha a intenção e o propósito de motivá-los e procurar mantê-los perseverantes na mensagem e na vivência do Evangelho. Fica evidente que a comunidade tinha conhecimento de que ele estava no cárcere, que até a sua vida corria risco, como a sua liberdade já tinha sido restrita. E ele sabia, Paulo, que tudo isso estava impactando a comunidade que foi criada por ele, no sentido de perseverar quanto à vivência do Evangelho. Então, como Paulo com certeza tinha um carinho muito grande por essa comunidade, que era a primeira criada por ele, não resta dúvida que ele procurou escrever essa carta e mandar ensinamentos para os membros da comunidade de Filipos, com o objetivo de que eles pudessem continuar perseverantes. E aí a carta traz para nós elementos que nos ajudam a compreender a intenção de Paulo e o propósito de Paulo ao escrever e remeter essa carta para a comunidade de Filipos. Visitando essa palavra que nós acabamos de refletir, fica muito claro para nós como foi impactante o encontro e a experiência vivida por Paulo no encontro com Jesus. E isso fica evidente porque nós podemos constatar que, mesmo ele estando preso em cárcere e temendo pela sua vida, em nenhum momento ele titubeia ou ele fica com receio de continuar a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que custe a sua própria vida, ele insiste e persevera. E ele quer, com esta carta, também motivar a comunidade de Filipos para que eles continuem perseverantes. Tanto que no começo da nossa leitura nós verificamos que ele já proclama, ele já escreve lá, que o objetivo é que quando ouvir falar da comunidade, ou quando tiver notícia, ou quando for visitar a comunidade, que ele possa os encontrar firmes na proclamação e na vivência desse Evangelho. Então fica claro que a intenção primeira de Paulo, além de dar notícia a respeito de si, era de trazer ensinamentos práticos para aquela comunidade, para que ela pudesse continuar perseverante na mensagem do Evangelho. Os escritos de Paulo, especialmente nesta carta aos Filipenses, revelam que mesmo diante da realidade do cárcere, Paulo jamais pensou em abandonar a sua missão. A preocupação dele, como já disse, era comunicar-se com a comunidade de Filipos e transmitir uma mensagem de fé, esperança, motivando-os, assim como ele, a testemunhar a alegria do Evangelho. E que eles não se deixassem abater pelo medo, de modo que nem mesmo o risco pela vida pudesse apagar a chama do amor de Deus. Outro ponto importantíssimo que nós colhemos na carta de São Paulo aos Filipenses é que nesta carta está escrito o primeiro hino cristológico que se tem notícia. E esse hino está lá no versículo 3 até 11 do capítulo 2. O que esta palavra nos leva a refletir? Porque a palavra, ao mesmo tempo que ela foi dirigida, ela foi escrita à comunidade de Filipos, nós também podemos nos comunicar e podemos ser considerados como essa comunidade de Filipos. E para nós, comunidade, você, na sua comunidade, onde você se encontra, qual o ensinamento comunitário que nós podemos extrair desta carta que Paulo nos deixa escrita?
O ensinamento principal que nós devemos colher e estar atento é de que é necessário para as comunidades, principalmente nesse momento que nós vivemos agora de pandemia, onde o distanciamento das pessoas, onde a falta de contato, de encontro, de estar confraternizando, vivendo efetivamente a comunidade próximos uns dos outros está restrita, é a necessidade de termos fé e buscarmos unidade. Unidade na alma, unidade no espírito. É necessário cuidarmos da união. Também deve ser uma constante para a luta das comunidades, e nós que somos membros dessa comunidade, lutarmos pela nossa fé, pela fé no Evangelho. Porque a partir do momento que nós estamos distantes, essa unidade, ela como que quebra um pouco, e nós precisamos estar firmes, perseverantes e orar muito para que a nossa fé seja mantida. Também Paulo nos transmite o ensinamento de que a nós foi dada a graça de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então nós não podemos nos deixar, e as comunidades não podem se deixar abater pelo fato de sofrimentos que estejam passando, seja de qualquer natureza. A comunidade precisa estar unida entre si, os seus membros, unidos numa só alma, num só propósito, para acolher e ajudar cada um, para que não haja um desânimo, para que eles não possam se dissipar. A vida em comunidade não pode se guiar pela ambição e pela vanglória. Este é outro ensinamento que Paulo também deixa nesse trecho que nós refletimos hoje com vocês. O importante é servir por doação e servir desinteressadamente. Então, nessa carta, nessa reflexão que nós fizemos hoje, na carta aos Filipenses, escrita por Paulo, nós tiramos, é uma carta muito rica. Convido você, inclusive, que se interessou bastante por esse trecho, pegue a carta, são só 4 capítulos, não é um trecho muito longo, mas muito rico, que traz muitos ensinamentos e nos leva a compreender, talvez, o momento que nós estamos vivendo atualmente. Queria agradecer você que dedicou seu tempo para estar conosco aqui, ouvindo um pouco a mensagem de Deus, aquilo que está sendo proclamado neste momento da palavra pela paróquia de Maracaí, paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Convido você também a continuar estando conosco nas próximas oportunidades, em outros momentos da palavra. Você já sabe, é sexta-feira, 7 da manhã e ao final da tarde. Você acompanha e vai participando. É um momento de você ter intimidade com Deus através da palavra. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.